Pouca gente percebe, mas o mesmo salário que hoje parece mal dar para pagar as contas é o mesmo que pode abrir as portas da tão sonhada liberdade financeira. O paradoxo é cruel. Enquanto muitos acreditam que precisam ganhar mais para investir, a verdade é que o segredo não está no aumento, mas na forma como cada centavo é usado. Robert Kiyosaki, autor de Pai Rico, Pai Pobre, provoca com uma ideia contraintuitiva. Não é o valor que entra na conta que determina o futuro, mas a mentalidade aplicada a ele. É exatamente aqui que mora a polêmica. Se o salário pode ser prisão ou chave, por que tanta gente continua trocando anos de vida por consumo que evapora em dias? O sistema vende status, ostentação e vaidade como se fossem liberdade, mas no fim, tudo o que sobra são boletos. A recompensa rápida engana, e o preço pago é a escravidão moderna. Mas quando o olhar muda, quando se entende que cada pagamento mensal é combustível para criar renda, aprender novas habilidades e multiplicar ativos, o jogo começa a virar. Imagine por um instante a vida sem precisar correr desesperado pelo próximo pagamento. Imagine ter a opção de dizer não a um emprego ruim, de dedicar tempo à família, de escolher o próprio ritmo. É essa virada que diferencia quem permanece refém de quem conquista de fato. E ao longo deste conteúdo, 10 caminhos, inspirados no pensamento de Kiyosaki, vão mostrar como transformar um simples salário em uma escada para a liberdade. O que vem a seguir pode desafiar tudo o que sempre foi ensinado sobre dinheiro. Eu olho para o meu salário como gasolina e não como prêmio de consolação. Quando ele cai na conta, eu decido se compro correntes ou construo chaves. Minha meta é liberdade financeira, que para mim não é parar de trabalhar, é escolher onde coloco meu tempo. Aprendi com Kiyosaki, sim, o próprio Robert Kiyosaki, que o jogo não é quanto eu ganho, e sim o que eu faço com o que já recebo. Se eu trato cada pagamento como combustível para investir em ativos e habilidades, minha renda futura deixa de depender só do relógio. Parece simples, mas essa virada mental muda tudo. Eu paro de reagir ao mês e começo a dirigir meu destino. Eu me pego fazendo uma pergunta incômoda, sempre que o salário entra. Isso aqui compra conforto passageiro ou amplia minha liberdade financeira? Quando gasto por impulso, eu troco horas de vida por objetos que perdem graça em semanas. Quando decido investir, eu compro renda, tempo e serenidade. 3 coisas que ninguém me toma. Robert Kiyosaki bate nisso há décadas. Ativos colocam dinheiro no bolso, passivos drenam sem pedir licença. E cá entre nós, meu passado me provou que ostentar alivia a ansiedade na hora, mas cobra juros na alma depois. Para deixar prático, eu criei um ritual. No dia do pagamento, eu separo primeiro a parte que me leva à liberdade financeira. E só depois, penso no resto. Um pedaço vai para aprender melhor, livros, cursos, mentorias, outro para investir em ativos que geram renda, e o que sobra financia o básico sem culpa. Quando erro, eu reviso. Quando acerto, eu repito. E quanto mais eu ajo como ensina Kiyosaki, mais claro fica que o salário é só a largada. Agora, se essa virada de chave te parece desafiadora, respira comigo, porque no próximo passo eu te mostro o filtro simples que me salvou de compras boas de vitrine e péssimas de futuro. Sabe aquela sensação de que o salário some mais rápido do que entrou? Eu já vivi isso tantas vezes que parecia um ciclo sem fim. E foi justamente aí que eu entendi. Cada gasto é um voto a favor ou contra a minha liberdade financeira. Robert Kiyosaki alerta sobre isso. Confundir consumo com liberdade é a armadilha perfeita. Comprar um celular novo, um carro só por vaidade ou roupas que vão ficar paradas no armário. Tudo isso dá uma sensação boa na hora, mas me deixa preso ao mesmo contra-cheque. Comecei a me testar com uma pergunta simples antes de gastar. Isso me aproxima da liberdade ou me afasta dela? Parece bobo, mas muda o jogo. Quando investi parte do meu salário em ativos que geram renda,
Percebi que a satisfação demorava um pouco mais, mas era duradoura. Enquanto isso, a compra por impulso virava dívida ou caía em desuso em meses. É como Robert Kiyosaki ensina: ativos colocam dinheiro no bolso, passivos tiram. Eu escolhi parar de trocar minha liberdade futura por distrações caras. Se você duvida, faça um experimento. Pegue 2 pessoas com o mesmo salário. Uma gasta em bares, roupas e gadgets. A outra investe em ações sólidas como Petrobras ou fundos imobiliários que pagam dividendos mensais. 10 anos depois, a diferença é brutal. Uma segue correndo atrás de renda, a outra já tem opções reais de escolha. E quando eu percebi essa comparação, entendi que o segredo não era quanto eu ganhava, mas como eu separava consumo de liberdade. Agora, esse filtro mental me levou a outra chave poderosa, a tal da reserva invisível. Eu descobri na marra que sem uma reserva cada imprevisto vira um pesadelo. Basta o carro quebrar ou um problema de saúde aparecer que o salário evapora em segundos. E é nessa hora que muita gente corre para dívidas ruins, aquelas que Robert Kiyosaki chama de correntes modernas. Foi aí que eu criei a minha reserva invisível, um dinheiro que não aparece, não conto para ninguém e que trato como se não existisse. Essa reserva é o meu colchão silencioso de liberdade financeira. Não importa se começo guardando 50, 100 ou 200. O que vale é a constância. Todo mês, antes de pagar qualquer coisa, eu pago a mim mesmo. Essa disciplina fez meu salário deixar de ser apenas sobrevivência e se transformar em fôlego. Porque quando tenho essa reserva, eu compro tempo. Posso dizer não a um emprego ruim, recusar uma proposta que não faz sentido e até respirar com mais calma quando algo inesperado surge. Essa reserva me dá poder de escolha, e poder de escolha é renda disfarçada. Lembro de uma vez em que o emprego atrasou o pagamento. Eu vi colegas desesperados pedindo empréstimo com juros altíssimos. Eu, por outro lado, respirei fundo e segui tranquilo, porque a reserva invisível estava lá. É como jogar xadrez quando os outros estão jogando dama. Eu penso 3 movimentos à frente. Robert Kiyosaki sempre fala que liberdade financeira começa com pequenas sementes, e essa é a primeira que plantei. E quando entendi isso, descobri outro segredo ainda mais profundo. O verdadeiro luxo não está nas coisas que compro, mas no tempo que consigo ganhar. Eu já ouvi muita gente dizer que liberdade financeira é ter um carro de luxo ou viajar sem olhar preço. Mas a real, como aprendi com Robert Kiyosaki, é que o verdadeiro luxo é ter tempo. Tempo para acordar sem correria, tempo para estar com quem eu amo, tempo para cuidar da minha saúde. E olha que curioso, é o próprio salário que me dá essa chance, desde que eu saiba usar. Quando pago alguém para me ajudar em uma tarefa que suga minhas horas, não estou gastando, estou investindo em mim. Eu compro tempo, e tempo é a moeda mais rara que existe. Pensa comigo, 2 horas gastas todos os dias com coisas repetitivas. Se eu delego isso por um valor acessível, de repente, tenho 60 horas a mais no mês. 60 horas que eu posso usar para aprender algo novo, abrir uma renda paralela ou até passar mais tempo com a família. E foi nesse ponto que eu entendi outro ensinamento de Kiyosaki. O salário não serve só para pagar contas. Ele é a ferramenta que alimenta o conhecimento. Quando investi em livros como Pai Rico, Pai Pobre ou Quem Pensa Enriquece, percebi que cada página me dava ideias que valiam muito mais do que o preço do livro. E não parou aí. Um curso online me mostrou como estruturar melhor meus investimentos em ativos que geram renda, e uma mentoria encurtou anos de aprendizado. Tudo isso pago com meu próprio salário, só que direcionado de forma inteligente. Enquanto muitos usam o dinheiro para comprar status, eu passei a comprar conhecimento. E conhecimento é ativo invisível. Ninguém me tira, não desvaloriza e ainda multiplica. Essa percepção abriu uma porta gigantesca na minha jornada. E foi a partir dela que eu entendi que não precisava esperar ganhar mais para começar a crescer. Eu podia criar pequenas fontes de renda desde já.
Eu aprendi que ficar esperando o salário aumentar é como esperar que a chuva encha um balde furado. Nunca chega o suficiente. Robert Kiyosaki sempre repete que a independência nasce quando o dinheiro começa a trabalhar por nós. Então, ao invés de reclamar do pouco que recebia, decidi investir parte dele em pequenas ideias que pudessem gerar renda extra. Foi assim que comecei. Uma lojinha virtual de fim de semana revendendo produtos baratos e um pequeno aporte em fundos imobiliários. No começo parecia insignificante, mas logo percebi que cada tijolo construía minha parede de liberdade financeira. Essas fontes de renda podem parecer pequenas, mas o poder está no acúmulo. Hoje é uma entrada de R$100, amanhã 200, depois 300. E de repente, quando somo tudo, já não dependo apenas do meu salário. A mentalidade muda. Eu deixo de ser refém do chefe ou da empresa e passo a enxergar oportunidades em todo lugar. Lembro de quando aluguei um quarto vazio da minha casa. Era pouco, mas aquele dinheiro pagava uma conta fixa todo mês. Pequeno detalhe? Sim. Mas a soma de detalhes cria liberdade. Pensa numa torneira. Se você tem só uma e ela fecha, acabou. Agora, se tem 10 pequenas torneiras, mesmo que uma seque, a água continua fluindo. Foi isso que entendi sobre liberdade financeira. Cada fonte de renda extra é uma torneira aberta. E quanto mais eu investia parte do meu salário nessas pequenas sementes, mais tranquilo eu ficava. Mas foi aí que descobri outro ponto polêmico e poderoso. As dívidas, que sempre foram vistas como vilãs, também podem ser armas na busca pela liberdade. Por muito tempo eu vi a palavra dívida como um fantasma que me tirava o sono. E de fato, a dívida ruim é um peso enorme. Cartão de crédito estourado, parcelamento de celular novo, carro financiado só por vaidade. Tudo isso suga meu salário e me afasta da liberdade financeira. Mas quando conheci o pensamento de Robert Kiyosaki, percebi que existe outro lado. Ele ensina que algumas dívidas, quando usadas com inteligência, podem ser como catapultas. Elas me permitem investir em ativos que geram renda e que acabam se pagando sozinhos. Foi um choque perceber isso, mas faz sentido. Imagine financiar um imóvel para aluguel. A parcela que eu pago é menor do que o valor que recebo de quem aluga. Nesse caso, não sou eu quem está pagando a dívida, é o próprio ativo. É como se o dinheiro emprestado trabalhasse para mim. Claro, não é sair pegando empréstimo de qualquer jeito. Exige estudo, disciplina e planejamento. Mas quando aplico a lógica de Kiyosaki, eu transformo o que seria uma corrente em uma escada rumo à minha liberdade financeira. Eu me lembro de uma conversa com um amigo que vivia dizendo que queria quitar todas as dívidas antes de pensar em investir. Enquanto ele corria atrás de zerar cartões, eu já estava alavancando um pequeno financiamento para começar a receber renda passiva. A diferença ficou clara com o tempo. Ele seguia preso no mesmo ciclo. Eu começava a criar opções. Essa virada mental me mostrou que não se trata de fugir de toda a dívida, mas de entender qual me prende e qual me impulsiona. E esse impulso me levou a outro aprendizado essencial: proteger meu dinheiro em ativos reais. Eu já entendi que não adianta nada ganhar, guardar e até investir se eu não proteger o que construí. Foi quando aprendi com Robert Kiyosaki a importância dos ativos reais. Eles funcionam como pilares que sustentam minha liberdade financeira. Ações que pagam dividendos, fundos imobiliários que geram renda mensal, ouro físico como proteção contra a inflação, imóveis bem escolhidos que se valorizam com o tempo, tudo isso transforma meu salário em um exército trabalhando 24 horas por dia. Enquanto muitos veem o dinheiro evaporar com o consumo, eu planto árvores que crescem e dão frutos. Mas tem algo ainda mais estratégico que descobri nesse processo. A liberdade cresce melhor no silêncio. Vejo muita gente comprando carro novo para postar foto, viajando parcelado só para mostrar status. Isso não é liberdade financeira, é prisão maquiada. Eu decidi construir em silêncio. Não preciso provar nada para ninguém, não dependo da aprovação dos outros.
Quanto menos mostro, mais protegido eu estou. É como se cada ativo que comprei fosse uma semente plantada no escuro, que um dia se transforma numa floresta sem precisar de aplauso. Esse silêncio me trouxe paz. Porque ostentar não só gasta o salário, mas também atrai inveja, comparações e pressões desnecessárias. Eu escolhi uma rota diferente: guardar sem alarde, investir sem espalhar e colher no tempo certo. E a verdade é que isso não me fez menor, me fez mais livre. A liberdade verdadeira não está em mostrar, está em poder escolher sem medo, em dormir tranquilo, sabendo que meus ativos reais sustentam meu futuro. E foi justamente quando compreendi isso que passei a olhar para o meu salário de uma forma ainda mais poderosa. Não como trono, mas como escada. Eu precisei quebrar uma crença que me acompanhava desde cedo. Achar que o salário era o prêmio pelo meu esforço. Durante anos tratei o pagamento como um trono, um lugar onde eu podia sentar e descansar. Só que, como ensina Robert Kiyosaki, o salário não é destino, é degrau. Cada depósito na conta é energia que eu posso canalizar para investir, aprender e criar novas fontes de renda. Se eu o trato como trono, fico preso. Mas se eu o uso como escada, subo degrau por degrau rumo à minha liberdade financeira. Foi essa mudança que me fez parar de acomodar. Eu poderia ter continuado achando que ganhava o suficiente, mas esse conforto era apenas ilusão. Bastava uma crise ou uma demissão e tudo iria por água abaixo. Então comecei a perguntar: como esse salário pode abrir portas? Que ativo posso comprar com ele? Que habilidade posso desenvolver? Ao responder essas perguntas, percebi que eu deixava de ser empregado do meu próprio dinheiro e passava a ser dono do meu futuro. Esse é o verdadeiro jogo da mentalidade de dono. A diferença é brutal. O funcionário pensa em estabilidade, o dono pensa em crescimento. O funcionário gasta, o dono investe. O funcionário espera regras, o dono cria as próprias. Quando virei essa chave, entendi que mesmo sem ter uma empresa, eu já podia agir como dono. E quando essa mentalidade se instala, cada centavo do salário vira tijolo para construir a liberdade. Robert Kiyosaki fala que não é sobre ter empresa, é sobre ter visão. E foi nesse ponto que tudo fez sentido. O dinheiro que cai na minha conta pode ser corrente ou chave, e a escolha sempre está nas minhas mãos. Chegou a hora de parar de apenas ouvir e começar a agir. Cada uma das 10 estratégias que você aprendeu aqui não é teoria distante. São passos práticos para transformar o salário em ferramenta de construção e não em prisão. Pense, qual vai ser a sua primeira decisão depois desse vídeo? Vai continuar trocando liberdade por consumo passageiro ou vai investir em ativos que geram renda e caminhar rumo à sua liberdade financeira? A provocação é simples. Enquanto muitos seguem esperando um aumento ou uma chance que nunca vem, os que decidem aplicar esses princípios começam a colher resultados antes do que imaginam. A pergunta que fica é: você vai se acomodar ou vai assumir o controle do jogo? Escreva nos comentários qual passo vai colocar em prática primeiro, porque declarar seu compromisso já é o primeiro degrau da mudança. E lembre-se, cada centavo pode ser corrente ou chave. O futuro é decidido nas escolhas que você faz hoje. Inscreva-se no canal, ative as notificações e continue acompanhando para aprofundar ainda mais essa jornada. Porque no fim das contas, quem desperta para essa realidade descobre um lema que nunca mais esquece: crise é para quem dorme.